Oi, que lindo. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos ao Bezerra de Menezes. Vou ler aqui uma mensagem do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 89, intitulado Em Nossa Marcha. Pergunta-lhe Jesus: que queres que eu faça? Marcos, capítulo 10, versículo 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta interessada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Batimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quando gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos a caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e desabores. Entre entes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nós encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. A palestra desta noite vai ser Lindaci, a palestrante, com o título Os Órfãos. Gostaria de chamar, Walter pode vir fazer a oração inicial da noite. E gostaria de lembrar também que temos estudo na segunda-feira com Rubinho sobre o Evangelho.
às 7h30 da noite, quartas e sábados às 7h30 da noite, palestras ao público. Temos estudo com Soares no YouTube, no domingo às 8 horas da manhã, Silmaras e Soares. E também temos estudos na quinta-feira da série Espiritizar, com Soares, às 7h30 da noite. Vou chamar agora, volto para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Nesse instante, nos recolhemos a palavra do Cristo, para que possamos, nesta noite, sermos acolhidos, como sempre, nesta casa de oração e esclarecimento, para que possamos, nesta noite, Senhor Jesus, termos o entendimento da palavra, que o Senhor possa estar presente, juntamente à espiritualidade amiga e benfeitora, a nos acompanhar nessas atividades, para que possamos, de alguma forma, seguir os nossos lares mais alegres, mais tranquilos, mais felizes. Pedimos a Ti, Senhor, que inspire a irmã que vai usar da palavra, para que possamos ter um melhor entendimento nesta noite. Que assim seja. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossas vidas e nós possamos compreender a necessidade de estarmos sempre junto com o nosso Mestre. Através da prece, da oração, prece, oração, que nós entramos para que possamos assim, a cada dia, suportarmos naturalmente as dificuldades que nos ocorrem durante o dia. Então é muito bom nós termos essa capacidade, essa humildade de nos dirigirmos a Jesus, a Deus, que nos proteja, que nos ampare e que nos fortaleça. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós o conhecimento, são de 28 capítulos, tirado do Evangelho mesmo, da Bíblia, do Evangelho, e sobre a visão do Espiritismo, né, que é por isso que diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a visão, segundo o conhecimento. E nós temos hoje o tema, que é um tema bem comum, que é os órfãos, e a gente fica a pensar e a perguntar. Aí eu vou começar um pedacinho só para que a gente possa entrar nessa sintonia. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Sabeis quanto é triste ser um só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos, para que nos exaltarmos e lhes servirmos de paz. Então, nada acontece na vida sem um propósito de Deus. E às vezes, os órfãos chegam para que seja libertado em nós a humildade, a vontade e o entendimento. A maioria dos seres humanos tem muita dificuldade para adoção, para adotar crianças, porque eles têm uma ideia que é natural para o conhecimento de cada um de nós, materialista. Essa ideia de ser só do meu sangue, só da minha carne, é uma ideia de pessoas que têm essa coisa muito da carne, muito do eu. E acontece isso por conta disso. Mas o amor liberta todo e qualquer sentimento. E a caridade que nós possamos fazer a uma pessoa que está em necessidade é o acolhimento.
Mas até para sermos mães ou pais adotivos, nós temos que ter dentro da nossa estrutura emocional o amor e o acolhimento. Porque a maioria das pessoas, às vezes, acolhe uma criança, mas o Evangelho nos diz o seguinte, que nós precisamos, se acolhermos um ser humano que está precisando de nós temos que tratá-lo igualmente se tivermos filhos na mesma igualdade, tanto um quanto o outro. E se não tivermos, não tratarmos o nosso filho órfão com muito carinho, muito apego, muito medo, temos que tratar como pais e mães. Temos que tratar ensinando a ele a amar, ensinando a ele a crescer e jamais negarmos o conhecimento dele para ele de que somos sim pais e mãe de coração. Quando a criança é adotada, ela já traz dentro de si tantos traumas, tantas dificuldades, mesmo aqueles que nós buscamos nos hospitais ao acabar de nascer, é uma junção grande entre mãe e filho. Então, existe uma ligação tão profunda que essa falta vai se estender. Se não tiver esse amparo, essa condição, até a fase adulta. Mas nós precisamos dizer para eles, quando assim precisar, e nunca, porque quando acontece com uma pessoa que adotamos, ela fica perguntando, porque existe, como eu falei, existe um botãozinho que está ali em alerta. Às vezes tem a questão da pele, às vezes tem a questão dos irmãos seres diferentes. Então nós temos que tratá-los para quando chegar o momento exato de quando ele perguntar, eu sou teu filho de verdade? Nós temos a capacidade de dizermos, sim, você é meu filho do coração. E eles vão, quando você começar a educá-los, quando eles estão crescendo, 4, 5 anos, 6, que é essa fase que ele indaga a origem dele, aí nós temos que dizer que sim, eles vão dizer assim, você vai disciplinar eles. Fulano, não faça isso agora, vamos estudar primeiro. Ele vai dizer, eu faço porque você não é minha mãe, eu faço porque você não é meu pai. Aí imediatamente você diz, eu sou sua mãe, e não existe outra mãe a não ser eu sou a sua mãe. Essa afirmativa desperta nele uma alegria profunda de ser reconhecido como filho. Quando a gente trata com muito medo, sem querer educar, porque tem uma canção que sempre fala de Erasmo Carlos, que diz que proteção demais desprotege e carinho demais aborrece. Isso é de Erasmo Carlos, da década de 80. É uma música, se você pegar para ler, ver a letra, ouvir a melodia, você vai perceber o que tem de bonito dentro daquela música, daquele sentimento que eles passam em forma de versos. Então nós precisamos educar os nossos filhos, que não são nossos filhos, mas os nossos filhos também não somos nossos. Nossos filhos são filhos de Deus, primeiramente. Eles são filhos de Deus, primeiramente. Khalil Gibran que fala isso, no livro que ele tem, que ele diz isso. Porque se nós cuidarmos, há muito processo de dificuldade na criação do filho adotado por conta disso. Precisamos, em primeiro lugar, a afirmação de que sou mãe e sou pai. Depois a afirmação de que gostamos muito de você. Porque eles vão fazendo como a papa está quente, vai tirando pelas beiradas, eles vão pegando um pouquinho ali até se firmarem. Então a gente diz para eles assim,
Mas como eu sou? Porque é do coração. Como é do coração? Do coração é o seguinte. Um anjo me disse, eu estava lá em casa trabalhando, e um anjo me disse assim. O anjo, o que é o anjo? Uma pessoa boa. Uma pessoa que traz informações boas. Ah, isso é que é anjo? É, isso é que é anjo. E esse anjo chegou na minha casa e disse assim, tem um bebê lindo que está precisando de mãe. Está precisando de mãe. Então, o que você fez? Imediatamente, eu desliguei a máquina e fui buscar e agradecer a esse anjo. E fui buscar meu filho. Essa afirmativa vai dando a ele um suporte de confiança. Porque o filho, por mais que a gente mime, por mais que a gente queira bem, o não é fundamental para a criação e para que a pessoa se torne uma pessoa independente. Para que ele compreenda que pela maneira que ele chegou naquele lar, ele é amado naturalmente. Tem pessoas que ainda não têm esse trato. Pega os filhos adotivos e os despreza. Bota para trabalhar, para fazer isso, fazer aquilo, e isso acontece muito na sociedade. Mas quando você vai em busca, você está casada, você tem filhos, mas falta algum ainda para completar um. Está faltando ainda para completar. Aí você fala para o seu parceiro, ou a sua parceira, e diz, a gente podia adotar, né? Para completar, porque a gente não vai ter mais filho, então vamos adotar um. E o nosso parceiro diz assim, não quero filho de ninguém. Em primeiro lugar, nós não somos filhos de ninguém. Nós somos filhos de Deus. E Deus nos concede esse direito em busca desse filho, porque Ele permitiu que existissem órfãos e abandonados, para que nós nos servissemos de pai ou de mãe. A criação da família é o ponto mais fundamental na vida do ser humano, é o lar. O lar tem que ser, de fato, não uma casa. O lar tem que ser um lar, onde nós somos reis e rainha, onde nós podemos desabafar as nossas mágoas, onde nós chegamos do nosso trabalho, muitas vezes decepcionados, e chegamos no nosso lar. Então nós nos aconchegamos no sofá e aquilo vai passando, e a gente tem o direito de dizer, puxa, eu estou com vontade de xingar fulano. E o companheiro, o parceiro diz, manda brasa, xinga. Tira de tu toda essa dor, todo esse sofrimento. Nós precisamos compreender que os filhos adotivos, não todos, muitas das vezes, já foram alguém muito querido em nossas vidas. Foi alguém que nós deixamos para o lado, deixamos para trás. E que nós abandonamos devido à nossa imaturidade, devido à falta de ainda compreensão do que é ser pai e o que é de ser mãe. O pai, gente, o pai, a figura do homem, do pai, é essencial para o filho ou a filha. E nós precisamos compreender, eu não posso viver com uma pessoa que não me quer, mas a pessoa não pode deixar de querer o filho. E nós observamos mesmo nos filhos, sem ser adotivos, passarem por sérias dificuldades emocionais, porque ou o pai ou a mãe diverge e fala do filho que a mãe é isso e aquilo, e fala do pai que o pai é isso e aquilo. Não sabendo ele, com essa atitude, nós estamos transformando o nosso filho ou a nossa filha em uma pessoa altamente insegura e revoltada.
Precisamos nos desligar, porque não existe ex-pais, não existe ex-mães. Vocês já viram dizer assim? Não, eu sou ex de fulano. De quem? Do meu filho. Não existe. Filho é uma conjunção de um ser e de outro. Quando se une, há uma ligação imensa na convivência do ser humano. Então, nós precisamos compreender o sentido do que era a família. A família hoje está dividida, a família hoje tem pessoas que vivem com o mesmo sexo, outros também com uma mulher. Nós sabemos que está havendo uma diferença da sociedade e principalmente dos lares. Mas quantas crianças foram acolhidas por esses pais e por essas mães? Quantas crianças encontraram nesse conjunto de pessoas, não importa sexo, a certeza da segurança? Então nós precisamos, o Espiritismo não tem preconceito. O dogmas nos faz preconceituosos. Nós não podemos viver a vida do outro, mas também não temos o direito de achá-los errado ou não, ou ter o julgamento. Então, muitas vezes, nós observamos que, às vezes, os pais estão passando por dificuldades agora que está dando diferente. É pouco, gente, mas acontece, da mulher ir embora e deixar os filhos. Isso é muito raro. Entre 100 pessoas, 100 mulheres, 3 deixam, 4 deixam. Em 100 homens, 80 deixam, 20 conserva. Nós temos que compreender aquilo que nós puxamos para amar, aquilo que nós vemos junto de nós somos devedores dessa criatura. Quando a gente conquista a atenção de alguém, essa pessoa nos fica grato. Essa pessoa nos fica ligado a nós demais. Você pega filhos adotivos maravilhosos, que os que são consanguíneos são ingratos, totalmente ingratos. Essa questão de ingratidão ou gratidão é uma questão da lei divina e nós não podemos entrar em debate porque cada um traz dentro de si a sua história. Nós somos reencarnacionistas e nós sabemos que não podemos evoluir em uma só existência. Essa existência agora minha é só. É essa só existência, se fala desse momento e dessa personalidade. Teremos outras personalidades. Teremos outros momentos em nossas vidas. E de acordo com o que nós estamos plantando agora, porque eu vou dizer uma coisa para vocês que é a coisa mais certa que existe na vida. Quem planta amor não recebe desamor. E se nós pegamos um filho adotivo perigoso, doente, com pele diferente da nossa ou qualquer outra coisa, nós precisamos compreender que nós não estamos pegando uma peça, nós não estamos pegando um vestuário, nós estamos pegando um espírito encarnado, que de uma maneira ou de outra, nesse magnetismo da Terra, ele foi se aproximando de nós. Quando eu cheguei para buscar meu filho, eu disse para ele: filho, a mamãe veio te buscar. E ele se jogou nos meus braços. E ele tinha apenas 11 meses de idade. Então, essa conexão, quando você chega no lugar, você tem vários nomes de hospitais para quando nascer um bebê e você buscar, porque a maioria de nós temos essa ideia de que realmente a educação dos primeiros anos é muito importante para a criança, porque ele recebeu o não, vai ser ótimo para eles.
Porque a criança faz birra. Toda criança é birrenta. Quando ela quer uma coisa, ela faz birra. E criança é altamente inteligente porque ele é um ser espiritual. Então ele vai fazer birra. Mas se nós somos educadores, somos o quê? Chatos. Quantas vezes os nossos filhos mesmo dizem para a mamãe, você é chata, viu? Quando são pequenos, quando crescem, que chega a oportunidade de serem mãe ou pai, o que eles vão dizer? Puxa, ser pai não é fácil, ser mãe também não é fácil. Então, esse processo de a gente buscar alguém, muito ser humano pensa que não tem as nossas características sanguíneas, é verdade. Mas tem a nossa característica espiritual. Tem o nosso DNA, que é o DNA de Deus. Porque todos somos filhos, todos somos irmãos um do outro. E ela disse, não, eu não vou adotar porque não é do meu sangue, eu não sei quem, eu não sei a família. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que é a coisa mais certa do mundo. Não existe sangue que atrapalhe a vida do outro, a não ser o maltrato, a não ser o desprezo, a não ser ser jogado na lama e não ter condição de nada. Porque não existe. O que é que nós herdamos dos nossos pais? As características físicas e as manias. Isso a gente herda. Eu tenho algumas manias de mamãe e eu tenho alguns pantinhos de meu pai. Isso é natural da formação biológica do meu corpo, né? Ele tem mania de fazer isso, eu faço isso quase direto também. E outras coisas mais. Mas o meu caráter, aquilo que eu já aprendi é meu. Ninguém veio à Terra para ser assassino. Ninguém veio à Terra para matar. Ninguém veio à Terra para roubar. Nós viemos simples e ignorantes. Nós chegamos aqui na Terra sem conhecimento nenhum. E de repente começamos a buscar, através da nossa inteligência, dos nossos talentos que Deus colocou em nós, despertar para o conhecimento. Não tem pessoa curiosa que você quer uma coisa e a pessoa fica olhando assim, olha, como é que eu conserto? Vai lá e conserta. A curiosidade. Aqui em casa, eu conheço um tio Patinhas aqui também, que ele é parada dura para esse negócio de consertar, de fiar, de ver, de botar para movimentar. Mas não é, gente. Se a gente pega um menininho complicado, é porque a gente precisa, ele precisa bastante de nós. Tem pessoas que abandonam seus filhos porque têm problemas. Quantos deixam os filhos em casa com vergonha? O autismo, quando é no 1º grau, ainda está bom, no 2º, 3º grau, o negócio complica. Mongolizam as pessoas que têm problemas, as pessoas que têm problemas de nascença, a pessoa que passa por problema no parto, e é uma parada no cérebro, e essa pessoa fica imobilizada totalmente. Mas eu fiz o plano, eu fiz todo o tratamento, eu acompanhei toda a gravidez, eu fiz tudo que foi dito pelo médico. Mas na hora do parto acontece esse fenômeno e de repente... Eu conheço uma sobrinha, que é minha sobrinha, ela teve 2 filhos homens perfeitamente maravilhosos. A última gestação dela, ela nasceu com síndrome de Down. E a gente vê como é isso. Os próprios cromossomas mudam e aumentam um e não fica mais correto, certo, e nasce assim. Esse livro é tão bom, esse livro mostra, de Bezerra, a coragem da fé. Ele aqui transmite mais como a gente pode ter fé, como a gente pode orar. E esse livro eu gosto muito. Sempre quando eu vou fazer uma palestra, eu pego esse livro e leio algumas páginas e vejo.
Eu estava hoje lendo o Livro dos Espíritos, procurando toda a parte que fala sobre nós mesmos, né? Tudo como é que a gente passa, o processo de evolução e tudo mais. E eu observei uma coisa. A perfeição de Deus é inegável. Você olha para uma formiguinha de mínima, não tem nem um milímetro, e caminha, e corre, e quando você vem para machucar ela, dentro daquele ser pequeno existe um DNA de Deus, porque ele foge, e não tem razão. E quantas pessoas matam seus filhos? Quantas pessoas matam seus filhos? Como é matar os nossos filhos? Matar os filhos na oportunidade deles crescerem e seguirem adiante. Como nós matamos os nossos filhos quando ele chega pequeno e desenha qualquer coisa que não tem nada a ver e diz, olha mamãe, aqui é um avião e eu vou ser construtor, eu vou fazer um grande avião. E você diz, vai fazer esse muito mais. Mas que nada, você não sabe nem desenhar como você vai fazer avião. A gente matou. Matou a possibilidade daquele ser. Nós somos responsáveis. Nós temos a obrigação de orientar os nossos filhos até 18, se tiver em nossa casa, 20, 21, nós temos obrigações, e nossos filhos têm a obrigação de acompanhar o nosso roteiro da casa. Isso é verdade. Mas no momento que ele disser assim, agora eu vou seguir, deixa eu ir. Deixa eu ir. Assim também com os filhos que são adotados, a gente tem um apego tão grande a eles, um medo de perder, que a gente fica, dá uma pancada, corre para ver. Até isso é prejudicial. Caiu, tenta ver se o menino levanta. Se levantou, faz de conta que não caiu. Ele adquire confiança. Porque nós crescemos com as quedas. A pior queda que nós caímos tanto e não era bom a gente cair são as quedas morais. Essa dói, porque essa é uma dor que no remédio não cura. Só o tempo cura. Quando nós nos perdoarmos. Porque os erros fazem parte ainda desses espíritos que somos nós ainda muito apegados ao materialismo, às coisas da matéria, às coisas do apego, isso aqui é meu. E eu digo para vocês, o Emmanuel, ele sempre mostra nas suas leituras que nós, de Emmanuel, porque eu tenho os 4 livros, eu leio, eu não sei qual que tem, que ele fala sobre a capa. E ele diz que todos nós temos uma capa. Todos nós temos essa capa. E para que serve essa capa? Para nós escondermos as nossas inferioridades. Os nossos defeitos. Todos nós temos as nossas vestes que cobrimos. Mas se nós atirarmos, nós vamos também mostrar os nossos defeitos físicos. Mas se nós tirarmos a capa, tirarmos tudo e olharmos no espelho, a gente olha que ainda existe outra capa. E essa capa está contida dentro das nossas ações e dos nossos erros. Mais na frente ele diz, mas é necessário compreender que no momento em que o ser humano vê esta capa invisível, que é a capa da moral, a capa espiritual, ele vai começar a apagar aquilo que o incomoda. Porque eu me lembro uma certa vez que um amigo espiritual, o nome dele é Antônio, ele disse assim, eu vou fazer um teste com você, linda Cida. Tá bom.
Sentei aí, eu sentei, em casa, sentei. Ele é meu amigo de muitos anos, mesmo defuntinho, né? Tá certo, meu querido. Aí ele sentou e disse, agora você vai fazer uma lista no papel. Fez? Fiz. Vai botar o que é bom em mim e o que não é bom em mim. Gente, com 5 minutos a lista do que é bom em mim estava completa, porque eu sou isso, aquilo. Agora você vai fazer a outra. Eu engasguei. Aí eu comecei a botar, não sou invejosa, não sou isso, não sou aquilo outro, e botei alguma coisa. Agora você vai riscar e decifrar em cada desses pontos que você fez. Eu digo, aí eu fui decifrar. Quando chegou na parte que eu botei, que foi a inveja, mas eu não sou invejosa. Ele disse, olhe direito. Eu olhei, eu ia em todas suavemente. Chegar na inveja, eu empacava. Não queria arriscar a inveja. Passou, ele disse, terminou o teste. Guarde isso aí que depois conversamos. Pronto, dei minha vida. Em determinado momento eu estava no ponto de ônibus para pegar o olho das rendeiras, para vir para casa. E eu vi passar 2 casal de idosos, pegadinho na mão. Gente, que coisa que eu achei lindo. Aí eu disse, olha onde é que está a minha inveja. Eu não vou poder passar, que eu não tenho marido. Ele foi embora com a professora, que me ensinou a aprender a vida. Eu descobri, cheguei lá, eu risquei. Vou tentar trabalhar nisso agora. Que são pequenas coisas que a gente faz um reflexo da vida e a gente compreende o que é um filho adotado. É uma alma que necessita de carinho, de educação, de carinho, de abraço, de cheiro e principalmente de segurança e confiança. E se ele fosse nosso, se dissesse assim, não, tu vai buscar, é aquele teu filho que tu abandonou. Aí os amigos Emmanuel dizem, então não é uma caridade que você está fazendo, isso é um dever. Você vai buscar quem você deixou para trás. Tudo isso a gente vai juntando. Quem tem carência, muito amor no coração, que está sem ter para dar para alguém, e achar a capacidade o desejo de adotar, não se preocupe, porque do lugar do monturo mais sujo que tem, surge a luz. E essa luz vai ser os nossos companheiros, vai ser os nossos amigos. Eles vão voar, mas eles voltam. Eles dão longos voos, mas eles voltam. Por que eles voltam para esse ninho? Porque ali ele encontrou segurança, amor, respeito, dedicação e não abraços mentirosos. Porque tem gente que quando está na presença de alguém, é meu filhinho. Quando está em casa, é o meu demônio. E eu vou machucar esse demônio. Então, meus amigos, tudo que Deus faz para nós é para o nosso bem. Como nada acontece ao acaso, e acontece porque nós temos o nosso livre-arbítrio, porque Ele nos dá e a gente vai. Não é o acaso, mas eu dei o meu primeiro passo. Eu lutei para chegar onde eu estou. Eu lutei com fé, com confiança para chegar onde estou. E Deus diz assim, pronto, agora você já chegou, está tudo bem, agora eu vou ter que levá-lo. Aí leva. Aos 23 anos ele foi embora. Mas antes dele ir embora, que ele era um menino muito travesso, ele tinha muita energia, muita energia, muita coisa. Mas ele disse uma coisa para mim antes de fazer a operação que levou ele para o plano espiritual. Ele disse para mim assim, nunca ele manifestou. Ele me chamava de mãe, mãe o dia todo, me abraçava.
ele tinha hiperatividade, me abraçava, mas ele nunca se manifestou em nada de sentimento, sempre abraçava, coisava. Aí quando foi nesse dia, faltando, de no outro dia ele fazia a cirurgia, ele disse para mim, mãe, eu digo, diga meu filho, você é uma mulher admirável. Mãe, você me fez aprender a amar. É isso dói, faz 10 anos atrás, isso dói. É isso, gente. É isso. É você estudar Espiritismo e ver que nós não somos daqui. É estudar Espiritismo e confiar em Deus ao ponto de dizer, Senhor, vai doer demais. E continuar a vida. Perdeu mãe, perdeu pai, perdeu filho. Se ninguém não perdeu, vai perder. Mas com a firme ideia de dizer assim, eu amo Deus profundamente e sei que tudo que Ele faz está dentro do amor e da compaixão. Que Jesus possa sempre nos amparar, que possamos nós nos unirmos no propósito de que quem nos bate à porta, muitas das vezes já nos fez sofrer. E quem nos bate à porta, muitas das vezes, já nos amou profundamente. Por isso que a gente não pode negar o pão, nem um agasalho, nem uma palavra, a quem quer que seja, porque nós já tivemos nesse lugar. A vida é feita de momentos, momentos alegres, que para nós poderia ser uma eternidade, porque o que é alegre, o que é bom, maravilhoso ver esse mundo, a música, a canção, é maravilhoso. Mas quando bate a tristeza, que faz parte da nossa vida aqui, desse mundo de provas de expiações ainda, a gente tem que ter a capacidade de dizer, Deus, dá-me força para superar isso aqui. E continuar seguindo os passos de Jesus. Continuar vivendo. Porque se a gente se matar porque quem morreu e a gente ama, se a gente sair do prumo e não voltar à realidade porque a gente não pode, a gente vai ter que voltar muitas e muitas vezes até a gente poder. E dizer assim, não está em tuas mãos? Seja bendito, Senhor. Então nós precisamos, quando adotarmos quem estiver nos ouvindo, uma criança, só vá se estiver preparada. E com o sentimento de que ali é um espírito, não um grupo sanguíneo. Que ali existe uma pessoa que está do teu lado, que não tem traços de você, mas é teu filho. E que você pode acolher e tirar ele do lamaçal em que ele veio, do sofrimento em que ele sentiu. Amar, como diz uma frase do filme, é nunca ter que pedir perdão. Porque o amor, como disse o mestre, ele cobre multidões de pecados. Quando você ama, você se desprende, você se mostra e você compreende o outro. Porque Jesus nos ensina que todos nós somos filhos de Deus. Se Jesus é o Filho de Deus, nós somos o que de Jesus? Somos seus irmãos, ele sendo o irmão maior, governador do nosso planeta. A gente tem que pedir a ele, Senhor, olha para esse planeta, mas eu olho, mas a turma está fazendo eu chorar. Que Deus nos conforte hoje e sempre, minhas filhas. Agradecemos a Lindaci pela palestra dessa noite e a presença de todos. Sábado, o palestrante vai ser Valderi Ventura, com o tema Sinais dos Tempos, do livro A Gênese. Todos os domingos temos a campanha do quilo, quem puder contribuir. Também com o sopão, deixar com o Sebastião na livraria.
E temos estudo da série Espiritizar com Soares às quinta-feiras, de 7h30 da noite. Aos domingos, Espiritismo no Ar, com Soares e Silmara, às 8h da manhã. E palestras ao público, quartas e sábados, às 7h30 da noite. E segunda, eu estudo com Rubinho sobre o Evangelho. E também temos estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, com Soares. Agora eu chamo a volta para fazer a oração final desta noite e logo após vai ter passes individuais hoje. Vai ter os passos individuais ao final. Boa noite a todos. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por esta noite, pelas palavras da nossa irmã. Agradecemos a presença dos amigos espirituais que aqui se encontram e assistem a cada um de nós. Agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de aprender sempre um pouco mais. E Te pedimos que possa nos conduzir aos nossos lares em paz. Que possa essas vibrações de amor, de paz que sentimos, ser estendida aos irmãos necessitados, irmãos que estão pelas ruas, irmãos que estão passando pelas dificuldades da vida material, pela vida espiritual, pela sua saúde, por esses irmãos que estão em guerras, tantas pessoas partindo para o mundo espiritual pela ignorância, outras vezes pela violência. Que possa vós, Senhor Jesus, juntamente a esses abnegados trabalhadores espirituais, assistir a cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja.